Estimados irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a esse nosso momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. E é com grande alegria que estamos juntos para mais uma vez deixar-nos iluminar pela Palavra de Deus que quer então nos auxiliar nessa nossa caminhada de fé. E hoje então, o 13º domingo do tempo comum, ele cede espaço à solenidade de São Pedro e São Paulo. E nós queremos então deixar-nos iluminar pela riqueza que nos vem através do testemunho desses dois pilares da igreja. Convido você a tomar comigo então a palavra de Deus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: Quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida recomendou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, iniciamos então o mês de julho, agora nesse primeiro domingo, a 13º domingo do tempo comum nos cede espaço para a solenidade de São Pedro e São Paulo. Desde o século III, a liturgia então une na mesma celebração as duas colunas da igreja, Pedro e Paulo. Mestres inseparáveis então da fé e também de inspiração cristã pela sua autoridade. Simbolizam todo o colégio apostólico. Pedro era natural de Betsaida, onde exercia a profissão de pescador, onde nos narra o Evangelho o chamado de Jesus, que confiou-lhe a missão de guiar e confirmar os irmãos na fé. É uma das primeiras testemunhas de Jesus ressuscitado e, como arauto do Evangelho, toma consciência da necessidade de abrir a igreja também aos gentios, aos pagãos. Paulo era natural de Tarso, perseguidor acérrimo da igreja. Ele se converte no caminho da estrada de Damasco, lá no capítulo 9 do Atos Apóstolos, nos narra essa conversão de Paulo. A partir daí, então, a sua vivacidade e o seu brilhantismo são colocados, então, a favor do anúncio do Evangelho. Fortemente apaixonado por Cristo, percorre então todo o Mediterrâneo para poder então anunciar o Evangelho da salvação, e especialmente aos pagãos, onde depois foi intitulado de então o Apóstolo dos Gentios. Depois de ter então sofrido toda espécie de perseguição, ambos são martirizados em Roma. Regando então com seu sangue o mesmo terreno, plantaram a Igreja de Deus. Então essa é um pouquinho da história desses dois grandes pilares da igreja, cuja a memória nós celebramos nessa solenidade de hoje. E a primeira leitura, queridos amados irmãos, ela nos narra hoje, extraída do livro do Atos dos Apóstolos, vem justamente nos falar da libertação de Deus que operou em favor de Pedro. Ali então nos narra aí a primeira leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que Herodes, então, ele prende Tiago e mata Tiago. E vendo que isso também agradava a todo o povo judeu, ele também prende Pedro.
E ali Pedro passa a noite, onde então Herodes tinha o propósito de matá-lo no dia seguinte. E ali então Deus intervém na história através do seu anjo, que vem libertando Pedro então das garras da morte. E Pedro, pensando que tudo aquilo ainda era uma visão, porque ainda não tinha clareza acerca daquilo que estava vivenciando. Ele então, somente quando está liberto para fora das celas, ele vai então ver, de fato, Deus verdadeiramente enviou seu anjo para me libertar. E fato também semelhante acontece com Paulo, onde nos narra lá no capítulo 16 do Atos Apóstolos. Deus também liberta Paulo das prisões. E em um dado nos chama a atenção nessa primeira leitura. Enquanto Pedro estava então ali preso para poder ser exterminado, ele então, a igreja, a comunidade, estava em oração, intercedendo em favor de Pedro. E essa oração alcança o coração e move o coração de Deus. E Deus então envia a libertação. E assim, queridos amados irmãos, esse é o poder da oração. Basta que nós acreditemos, confiemos e nos unamos em oração. Se Deus acolhe a prece de uma pessoa, de um justo, imagine uma igreja inteira se unindo em oração em prol de Pedro. Então, é esse o testemunho que deixa para nós essa primeira leitura de hoje. Que nós não podemos, então, nos deixarmos abater. É preciso somar forças para que, através da oração, nós possamos também experimentar as maravilhas de Deus, porque Deus acolhe a oração da sua igreja. E hoje também nós fazemos memória no nosso querido Papa Francisco. Então é o dia de oração pelo Papa. E também nessa mesma celebração, todas as igrejas do mundo todo, ela então recolhe as ofertas e é enviada então para ajudar nas obras de caridade do Papa. E o nosso Papa Francisco tem feito isso brilhantemente, tem ajudado muitas instituições, não que não tivesse acontecido, não tivessem feito isso os outros papas. Fizeram, mas o Papa Francisco deixa isso transparecer com a maior naturalidade, convidando a igreja então a desapegar dos bens materiais, sair de todo luxo, de toda riqueza, para poder então colocar os pés no chão e estar junto com o povo, com as ovelhas do Senhor. Então, meus queridos amados irmãos, é dia também de rezarmos pelo nosso querido Papa, pedir ao Senhor que possa confirmar cada dia mais ele nessa missão que foi confiada a ele como sucessor de Pedro nos dias de hoje. E o Salmo de hoje, ele é um convite para que nós possamos então experimentar o livramento de Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Quem de nós não tem uma experiência ou um testemunho para contar, para narrar, de um fato onde Deus te libertou? Todos nós temos, seja de um acidente, seja de um assalto, seja de qual for a situação, Deus, ele sempre envia seus anjos para nos libertar. É uma pena que muitas vezes nós não compreendemos isso. Muitas vezes, eu digo por mim mesmo, quando acontece, por exemplo, de um carro quebrar, meu carro quebra e ali naquele momento eu fico com raiva porque não vou conseguir chegar no horário, vai me atrasar. Mas, com a cabeça fria, lá na frente eu passo a refletir. Será que aquele não foi um livramento de Deus na minha vida? Isso já aconteceu. Uma determinada situação, eu ia para um local e se eu tivesse saído no exato momento que eu queria, eu teria me envolvido no acidente, que foi o que aconteceu lá na frente. E depois eu fiquei sabendo. Então, meus amados e minhas amadas, é preciso sempre olhar para as coisas com uma ação, o dedo de Deus agindo também na nossa vida, para poder nos libertar. E assim, nós podemos então experimentar, por falar em libertação, Paulo, que em mais a sua vida experimentou a libertação. Deus agindo na sua vida, libertando ele das cadeias. E por falar em cadeia, essa segunda leitura da carta ao Timóteo que nós ouvimos então nessa segunda leitura de hoje, ele vem nos narrar justamente essa situação. Paulo está preso lá em Roma e escreve, porque a palavra de Deus não está aprisionada.
Ele então vai deixar aquilo que foi conhecido como o testamento de Paulo. Ele vai fazer uma releitura da sua caminhada de fé, da sua vida. E vai então chegar à convicção de que então ele combateu o bom combate. E que agora então está por chegar a sua libertação definitiva, ou seja, ele vai partir para o Pai. Mas ele sabe que está reservado para ele a coroa da justiça, porque ele levou a termo, a bom cabo, tudo aquilo que o Senhor confiou a ele. E assim, meus amados e minhas amadas, nós podemos então olhar também para a nossa vida. Será que nós teríamos então a consciência tranquila de que levamos a bom termo tudo aquilo que o Senhor confiou a nós? A nossa missão foi bem sucedida? Ou será que nós deixamos a desejar nessa nossa missão? Então é preciso nos esforçar, parar para poder então refletir a cada oportunidade que o Senhor nos concede, de poder então fazer uma releitura da nossa vida. E se está faltando algo, que nós possamos então correr atrás, enquanto o Senhor ainda nos permite, para que no momento oportuno, quando Deus nos chamar nessa vida, possamos ter a mesma clareza de Paulo, que combatemos o bom combate. E agora está reservado para nós a coroa da justiça. E o evangelho que nós ouvimos então, Jesus, ele envia seus discípulos para poder então anunciar o evangelho. E após então os discípulos se envolver com as pessoas, ele quer saber aquilo que as pessoas pensam dele. E é por isso então que Jesus, lá em Cesareia de Filipe, ele então pergunta para os apóstolos: quem dizem as pessoas que eu sou? E aí então ele vai ter o maior número de respostas, né? Mas diversas respostas. Um dizem que é João Batista, que ressuscitou dos mortos, outro que é Elias, outro que é Jeremias, ou um dos profetas. Jesus então ouviu aquilo que o povo tem em mente e agora se dirige aos seus discípulos, aqueles que estão caminhando com ele. E vós, quem dizeis que eu sou? E Jesus também pergunta para nós: e você? Quem eu sou na sua vida? Eu sou apenas um Deus a qual você recorre nos momentos de dificuldade? Ou eu sou aquele que é o centro da sua vida, onde você busca trilhar os caminhos que eu lhe ensinei? Então se faz pertinente também esse questionamento para nós hoje. E Pedro, representando então a comunidade, os apóstolos, ele vai tomar então ali à frente e vai responder: tu és o Cristo, ungido de Deus. Meus amados e minhas amadas, Jesus então vai elogiar, enaltecer essa resposta de Pedro e dizer: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque essa resposta não veio da carne e do sangue, mas foi o Pai do céu que lhe revelou. E assim então Jesus, ele se dirige a Pedro e confia a ele a autoridade de poder então dirigir, administrar a igreja do Senhor, de conduzir os irmãos da fé. E ainda mais Jesus vai dizer: as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. E Jesus dá autoridade para que ele possa então levar a sua missão a bom termo. Jesus vai dizer para ele: o que tu ligares na terra será ligado no céu, o que tu desligares na terra será desligado no céu. Então Jesus confia a Pedro a administração, o governo da sua igreja. Ele como pedra alicerçada naquela que é a pedra fundamental, o próprio Jesus Cristo. Mas tudo isso não porque Pedro era um bom homem, não. Nós sabemos muito bem que Pedro negou Jesus, que Pedro outras vezes também pisou na bola, mas Pedro é a figura nossa enquanto igreja, que erra, mas reconhece o seu erro e retoma o caminho. Isso é bonito na nossa caminhada de fé, reconhecer que somos falhos, que erramos, que caímos, mas que Deus está ali de braço aberto para nos acolher e nós voltamos para Ele. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos nessa solenidade de hoje aprender com esses dois grandes santos da igreja, pilares da igreja, Pedro na humildade, na simplicidade, mas é a ele que foi confiada a autoridade da igreja. E Paulo na ousadia
de poder então anunciar o Evangelho, tornar o nome de Cristo conhecido no decorrer de todos os cantos do mundo. Que nós possamos então mesclar a nossa vida com Pedro e Paulo e possamos então reconhecer neles a grande riqueza, porque eles foram os dois que confiaram sua vida plenamente a Deus. Consagraram inteiramente sua vida a Deus e deixaram Ele conduzir a sua vida, a sua história. Foram martirizados sim, mas puderam regar com o seu sangue para que pudesse então brotar frutos de vida, de santidade, para que pudesse então ali fazer o reino de Deus surgir através do seu sangue derramado. Que o Senhor então nos ajude para que nós possamos, diante dos nossos momentos de dificuldade, de tribulação, de perseguição, de fraqueza, possamos então recorrer a Ele para que Ele nos socorra e que também nos liberte de todos os temores, para que nós possamos então experimentar sempre a sua maravilha através dos seus anjos que vêm nos libertar de toda situação de morte. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que já se inscreveu em nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, clique aqui em inscrever-se e venha fazer parte também dessa família. E ajuda-nos também, assim como Paulo, a anunciar o Evangelho através das redes sociais. Que Deus então te abençoe a você, a sua vida e a sua caminhada de fé. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Um abraço.